você reagiria se a pessoa que você mais quer bem sofresse um acidente e partisse para o mundo espiritual? E se fosse ela a pessoa que te desse essa notícia? Que loucura, né, gente? Como é que a gente iria reagir? Será que a gente iria acreditar ou não? Ia morrer junto, né, amiga? Que susto. Foi o caso que aconteceu com a Volkmar, né? Em uma das cartas mais famosas psicografadas pelo Chico Xavier. É isso aí. A Volkmar, ela era filha da Valquíria dos Santos e ela tinha um irmão, seu nome era Álvaro, e os dois, tanto Volkmar quanto Álvaro, trabalhavam num edifício muito famoso no Brasil. Qual é o edifício mesmo, Carol? É o edifício Joelma, lá do centro de São Paulo. Vocês já ouviram falar, vocês sabem dessa história, né? É o edifício Joelma, que em 1964 houve um grande incêndio que matou muitas pessoas nesse edifício. E até hoje esse edifício ele carrega muita história, né? Muita cara. Esse edifício ele sofreu um incêndio por conta de um curto-circuito em dia 1º de fevereiro de 1974. Morreram quase 200 pessoas. E nessa época a gente não tinha o que a gente tem hoje de tanto cuidado, né, com questão de incêndio, saída de emergência e tal. Tanto ainda precisa de cuidado que anos depois, né, infelizmente aconteceu o caso da Boate Kiss, mas naquela época era pior ainda. Então, praticamente, as pessoas não tinham muito para onde fugir. E o edifício Joelma é cheio de histórias até hoje. Para quem não sabe, quem já ouviu falar nas 13 almas, ou 13 almas benditas, veio justamente do edifício Joelma, porque por conta do desespero, ninguém naquela época sabia que não podia pegar elevador na época. E 13 pessoas entraram no elevador e morreram ali carbonizadas juntas. E até hoje essas 13 almas não foram identificadas, ou não se existe uma certeza de quem eram essas 13 pessoas, e daí que veio a história das 13 almas benditas. As pessoas vão até o cemitério e fazem um pedido para elas, dizem que é você jogando água em cima do túmulo, é como se você estivesse aliviando a dor dessas almas, e aí você faz um pedido e elas te ajudam. Eu acho legal essa história, né? Como se fosse uma forma delas darem identidade a si mesmo, né? Não deixa de ser, mas assim, o problema é que assim, tem muita história também no YouTube, né? A gente uma vez falou sobre simpatia, eu estudando sobre um pouco mais sobre simpatia para trazer para a gente tema, por exemplo, eu esbarrei em muitos vídeos de pessoas querendo pedir namorado, sei lá o que for, para as 13 almas benditas, sabe? E eu acho muito sério, gente. Dizendo que ia botar um copinho de água para as 13 almas, e se conseguisse o que queria, botava mais água. Quer dizer, considerando que aqueles espíritos poderiam estar precisando de socorro e você está negociando um socorro, vou te dar o socorro se você me trouxer. Gente, daí eu acho muito sério, muito triste, sabe? Esse tipo de situação. Mas, enfim, se você já ouviu falar nas 13 almas benditas, sabe que é daí que vem essa história, e até hoje eles têm dificuldade de emplacar o edifício Joelma, porque ainda está lá, é uma sala comercial, né? Mas até lá tem muitas salas que não são alugadas, até hoje um ambiente super carregado, muitas pessoas dizem até hoje de verem almas, espíritos lá. Mas vamos entrar na história em si, né, amiga? Dia 1º de fevereiro, teve um incêndio lá no edifício Joelma, que ficava no centro de São Paulo. Morreram quase 200 pessoas, mas em uma dessas pessoas trabalhava uma mocinha chamada Valquimar. Isso, Valquíria Santos. Ela trabalhava num banco e o sonho dela era ser professora. E, por incrível que pareça, ela, na segunda-feira da próxima semana, ela iria fazer a matrícula dela para poder estudar letras. Seria um divisor de águas na vida dela, o que acabou sendo um divisor de águas. Ela saiu para trabalhar junto com o irmão também trabalhava no edifício Joelma, também no mesmo banco, mas ela partiu e o irmão não, com esse incêndio catastrófico. E o irmão dela
foi quem foi encarregado de fazer o reconhecimento do corpo, né? E quando ele viu o corpo, ele ficou muito impactado, ele até passou mal vendo o corpo, foi ele até que deu o nome ao corpo da irmã, ele pediu um papelzinho para poder escrever o nome dela, e ele colocou o papelzinho no sutiã do vestido dela. E aí, quando ele saiu, ele, preocupado, porque ele teria que dar essa notícia para a mãe, ele resolveu não dar a notícia direto. Ele foi levar a mãe até um pronto-socorro, porque ele sabia que a mãe ia passar mal se ele falasse isso com ela. O interessante é que a Volkmar, ela era médium, assim como a família toda, todos eles eram médiums, todos eles eram espíritas, e então ela já estava familiarizada com vida pós-morte, ela já entendia que era uma passagem, que a gente vivia aqui e a gente tinha uma longevidade de vida. Então, para ela, a passagem foi muito mais tranquila do que as outras passagens, porque talvez por ela já ter uma certa noção de como funciona o mundo espiritual, ela já sabia que ali era o ponto de transformação dela, não seria um ponto final, seria um ponto de transformação. Então, ela aceitou essa passagem com muito mais formalidade do que as outras pessoas. Durante a saída para o pronto-socorro com o irmão, a mãe sentiu a presença da Volkmar dentro do carro. E a Volkmar começou a dizer para a mãe que o irmão já tinha encontrado, que o irmão já tinha visto o corpo dela e que ele ainda não tinha falado isso para ela. E aí, dentro dessa mensagem, ela levou a mãe até o IML e mostrou o seu próprio corpo para a mãe. E a mãe viu até o papelzinho no sutiã, mas ela não quis dizer isso. Ela só disse ao Álvaro que você encontrou a minha filha, né? E o Álvaro dizendo, não, eu não encontrei. Você encontrou sua irmã? E ele continuou, não encontrei. Mas ela com medo, porque eles estavam no carro com uma outra pessoa, ela com medo de que a pessoa achasse que ela era meio doida, não continuou com a história. E quando ela chegou no pronto-socorro, ela recebeu a notícia, o Álvaro falou para ela que realmente tinha encontrado, que a filha tinha feito a passagem, e aí ela passou mal, como já era previsto, mas ela já tinha uma certa noção, ela já sabia, porque a própria filha que tinha dado essa notícia para ela. Incrível, né? Como é que pode, gente? Que loucura. Eu conheço uma história também que eu vou contar muito brevemente, porque são pessoas conhecidas, eu não sei até onde elas gostariam que eu contasse a história delas ou não, então eu vou contar muito superficialmente, mas de uma amiga minha de infância, amiga, que morreu num acidente de carro, que por coincidência, quando a gente era pequenininha, a gente fez primeira comunhão junto, aí depois a vida meio que separou a gente, depois ela virou uma das melhores amigas do meu primo, por pura coincidência mesmo, olha que coisa louca, né? E aí meu primo estava no carro no dia do acidente, ela estava no banco de trás sem os assentos, acabou sendo expelida e, enfim, né, morreu dentro dessa situação. E aí ela tinha um hábito da mãe, de todo dia quando ela chegava em casa, ela acordar a mãe de madrugada e falar, ô mãe, ó, cheguei, tá tudo bem. A mãe ia dormir, mas ela sempre acordava a mãe só para dizer que chegou e beleza. Só que nesse dia ela saiu de carro, a mãe teve essa intuição de falar, filha, não vai, ou vai de táxi, essas coisas, né? Só que aí a menina, não, eu vou. Aí ela acabou de sair de casa, a mãe disse que pelo menos tinha a sensação de que assim, era meia hora depois, ela começou a acordar ela, tipo, mãe, cheguei. Aí a mãe até falou assim, mas já aconteceu alguma coisa, né, e tal. E ela contou para a mãe. Não, mãe, é que eu morri, eu fiz a passagem, sei lá a palavra que foi que ela usou, e a mãe. Tanto é que meu primo falou que quando foi contar para a mãe, ela já estava desesperada, falando o que vocês fizeram com a minha filha, o que vocês fizeram com a minha filha. Quer dizer, ela já sabia, entendeu? Olha que loucura. É muito doido essas coisas, né? Eu acho interessante porque para as pessoas que já têm essa noção, que já sabem como é que funciona o mundo espiritual,
a passagem ela é menos dolorosa, de certa forma, né? Porque é uma aceitação maior. Eu acho que isso é que difere muito das outras, porque eu acho que, eu não sei porquê, mas eu sinto quando alguém faz a passagem de uma forma mais receptiva, eu não sinto tanta tristeza. E quando a pessoa faz uma passagem não querendo ir, talvez você vê que a tristeza fica não só com ela, mas com os familiares em volta, né? Esse desespero, essa porque como a pessoa ela vai embora aceitando, ela traz essa Tranquilidade aura maior. essa aura de aceitação para as outras pessoas em volta. Então a energia fica uma energia mais leve, tipo, tá, a gente entende que ela foi, é doído que ela não está aqui com a gente, mas a gente entende e sabe que ela foi tranquila, sabe? Essa coisa de não se despedir, eu acho que é uma das coisas que mais pesa, né? Então, pelo menos nesse caso, as pessoas tiveram alguma oportunidade de se despedir, entre aspas, talvez, enfim. É sempre dolorido, mas eu acho que é muito mais, assim, traumático, né? A pessoa... eu deixei de almoçar com a minha amiga porque eu estava muito ocupada e, de repente, a minha amiga simplesmente não volta mais e eu não tenho mais a segunda chance de almoçar com ela, né? Mas quando pelo menos tem assim uma despedida que seja, é um consolozinho, né? Nesse momento a gente tenta se apegar a qualquer consolo. E é justamente aí que entra muito a força das cartas do Chico Xavier, né, amiga? E aí entra justamente essa carta da Valquimar, que é uma das cartas mais conhecidas do Chico. Ele psicografou duas cartas da Valquimar, mas é a primeira, amiga, que ela fala da partida dela e do avô, não é? Isso, a primeira, ela explica mais o que aconteceu, talvez colocando certos pontos finais para a mãe entender, né? Então, ela diz como foi aquela manhã, ela diz que durante o período de fuga, ela tentou descer, ela também tentou entrar no elevador, mas que o elevador estava cheio, então o pessoal começou a subir as escadas e irem para o último andar ao invés de descer, porque o fogo estava acontecendo abaixo dela. Então, que ela foi para cima, lá para o último andar, mas que ela estava vendo desespero, que ela até esperou um helicóptero para ver se o helicóptero viria para poder pegar eles, mas ela entendeu que ali já era o final mesmo da vida dela terrestre e que ela não estava tipo no final de tudo, mas que ela estava ela já conseguiu entender que ela estava entre a passagem e ainda o plano físico. Ela conseguiu entender isso. E aí, com a ajuda dos espíritos de luz e do avô dela, ela conseguiu fazer a passagem mais tranquila. E eu achei isso muito interessante porque mostra também o papel da nossa família espiritual, né? Como a nossa família espiritual está aqui o tempo todo e até no nosso último respiro ela está aqui o tempo todo nos ajudando a fazer a passagem. E aí ela explica isso para a mãe dela, ela diz para a mãe dela não ficar aflita, que ela aceitou a partida, que ela entendeu que aquele era o momento dela. E eu acho que aí eu acho que foi o divisor de águas para a mãe, talvez, porque às vezes a mãe não estava sabendo exatamente o que aconteceu. Ela sabia que a filha tinha ido e que a filha tinha dado a mensagem para ela, mas não sabia, talvez, que a filha estava tranquila. E aí deu esse momento de tranquilidade para a mãe, né? De trazer um pouco mais de paz, né, para a mãe. E outro detalhe também interessante é que os atores, entre eles a Beth Goulart, é Beth Goulart, não é? A atriz da família Goulart, né? Eu acho que é Ela Beth Goulart, a filha, né? Então, a família Goulart é espírita, né? Ou pelo menos alguns deles são. Não sei se a Beth ainda é, não sei, mas é que era. E aí, durante as filmagens, ela dizia que, e ela até mostra fotos em alguns documentários que tem, né, sobre o edifício Joelma, de algumas pessoas que algumas formas na parede, algumas sombras nas paredes, que alguns atores acreditam que eram espíritos. De qualquer forma, acreditando ou não que aquelas formas na parede eram espíritos ou não,
os atores e as pessoas que estavam ali, né, sentiam uma energia realmente muito densa da filmagem. E aí fica muito questionamento de até onde era denso por conta da psicologia mesmo da situação, né? As pessoas ficam densas, é uma coisa pesada mesmo até de se reviver ali nas gravações, ou até onde realmente é um assunto que ainda traz toda uma espiritualidade, espíritos que talvez ainda estejam mal resolvidos ou mal encaminhados até hoje, né? É uma história que até hoje traz muita repercussão nessa coisa da espiritualidade, né? E aí, amiga, a gente fala sobre o crime do Poço. Para quem não sabe, o edifício Joelma ele foi construído em cima de um terreno em qual já tinha acontecido um assassinato antes. Em 1948, tinha uma casa ali com uma família, houve um crime, derrubaram a casa, e aí tentando fazer as pessoas... E foi um caso conhecidíssimo. Se você jogar na internet o caso do Poço, você vai ver. Aí jogaram a casa no chão, deixaram um tempo ali e tentaram construir um edifício para esquecer aquela história, mudaram até a numerologia, ótimo, o número, né, da casa e tal. Vida nova, construir o edifício Joelma, uma coisa ali com movimento, sabe, as pessoas ali trabalhando para esquecer o crime do Poço, mas não adiantou absolutamente nada. Não derrubaram o edifício Joelma, está lá, as pessoas trabalhando, a vida segue, mas até hoje tem essa aura pesada lá. Você quer contar, amiga, a história do crime do Poço? A história do crime do Poço é o seguinte: é uma família onde era um filho, uma mãe e duas irmãs. A mãe era viúva, eles tinham uma situação muito boa, que ela conseguiu pagar os estudos do filho, Paulo Camargo, e o filho se tornou professor de química na USP. A filha deles também, uma das filhas, a mais velha, ela era datilógrafa, ou seja, a família tinha uma boa condição, até a filha conseguiu um emprego, que era uma coisa muito difícil, principalmente nos anos 40. E eles tinham uma outra irmã, e essa irmã sofria de esquizofrenia. Então, exigia-se muito cuidado com essa irmã. E a mãe tinha um certo dinheiro guardado, porque ela, como viúva, o pai deles tinha uma certa condição. Então, ela guardou esse dinheiro para pagar os estudos dos filhos e também para cuidar dessa irmã. Com o tempo, como ela era tipo a matriarca da família, a palavra dela era mais forte. E o Paulo começou a ter um romance com uma moça chamada Exaltina, coincidentemente, o nome da minha bisavó. Não, não é minha bisavó, gente. Você quer conversar sobre alguma coisa, amiga? Você quer confessar alguma coisa pra gente? Não, gente. E a Exaltina, ela não era mais virgem. Ela era uma moça também trabalhadora, independente e tudo mais, o que fazia o Paulo ter muito orgulho dela. Mas como ela não era virgem, e isso era muito importante, principalmente nos Deixa eu anos fazer 40. um adendo, gente. Por que as pessoas têm que saber da virgindade da mulher também, gente? Da onde que tiraram isso, gente? Que loucura, né? Como não tinha métodos contraceptivos naquela época, uma mulher que já tinha ido para a cama com outros homens poderia assim, engravidar de outros homens, e você acaba de um filho que não é seu, e não tinha pai nem nada disso. Então era muito melhor um homem casar com uma mulher virgem, sabendo que ele seria o único dela, do que casar. Supostamente o único, né? Supostamente o único. Então, mas era a ideia, sabe? Quem é mais virgem, então eu vou ser o único para sempre, entende? Aqueles preconceito bobão, mas vamos lá. No século passado, graças a Deus. Aí o que acontece? Por ela não ser mais virgem, a moral e os bons costumes da família implicavam com a menina, não queriam que ela casasse, mas também tem aquela ideia de, tipo, como o Paulo já era o professor e ele já estava ganhando bastante, ou seja, ele era que estava cuidando da família, porque o dinheiro que o pai tinha deixado já estava acabando, talvez seja por isso que a mãe não estava aceitando a questão do
estar com uma outra mulher. Isso também pode ser uma das questões, porque na época, como ele era o único homem, só ele poderia prover, se ele casasse, ele não proveria mais para a família, e sim para a esposa. Então tem toda essa ideia por detrás. Só sei que o Paulo, por estar muito triste, porque a família não aceitava a futura esposa, tramou-se um assassinato muito louco. Ele construiu um poço no fundo da casa, dizendo que era para as pesquisas dele, porque como ele era químico, era para as pesquisas dele, algo relacionado a adubo. Só sei que ele apressou essa construção muito rápido, que o poço era muito fundo, e durante um período a família sumiu e ele foi até o Paraná, mandou um telegrama para ele mesmo, dizendo que a família tinha sofrido um acidente, que a mãe e as duas irmãs teriam sofrido um acidente no Paraná. O pessoal começou a perguntar onde estava a irmã e a mãe, principalmente a irmã que trabalhava, então não estava indo para o trabalho, e ele disse que elas tinham morrido. E mostrou o telegrama como a prova daquilo, né? Só que o pessoal começou a achar estranho, a polícia do Paraná negou que houve qualquer tipo de acidente com 3 mulheres. A polícia de São Paulo começou a achar muito estranho, foi fazer uma ronda, uma investigação na casa, descobriu o poço. E enquanto eles estavam vasculhando o poço, o Paulo, desesperado, porque sabia que ia ser desmascarado, pediu para ir até o banheiro, a polícia deixou e lá ele cometeu o famoso, né, suicídio. Não podemos falar muito alto, né, mas ele tirou a própria vida. E aí encontraram o corpo dele no banheiro. Então, esse crime ficou um crime muito esquisito, porque... E encontraram, de fato, os corpos no poço, né? Encontraram os corpos no poço, ainda estavam intactos, porque o poço era muito frio, e encontraram os corpos. Um dos legistas que estavam que estava ajudando a encontrar os corpos, morreu de infecção cadavérica, ou seja, já morto, o Paulo matou outra pessoa. Então, foi muito louco o que aconteceu com isso tudo, porque é um crime que não teve, de certa forma, não teve culpado, né? Não teve justiça. E eu acho que isso tem muito a ver também com a questão do Joelma. Porque aí você tem duas coisas ao mesmo tempo e que elas coincidem. Que um crime foi um crime meio que com água e o outro com fogo. Mas ambos não tiveram justiça. E isso é o que pode significar o porquê que talvez essa energia é muito pesada. Porque a família Camargo não teve justiça, porque quem cometeu o crime acabou tirando a própria vida, então ele não pagou pelo crime que ele cometeu. E o Joelma, por os engenheiros e o pessoal que fez a parte elétrica do Joelma, foi indiciado, mas como eles eram réu primários, eles não sofreram nada, eles só pagaram uma quantia e não foram presos e nada aconteceu com eles. Então, muita gente morreu e não houve justiça, não houve um culpado. Da mesma forma que no crime do Poço não houve um culpado. Então, se alguém não pereceu pelaquela injustiça daquelas almas, talvez aquelas almas queiram, de qualquer forma, terem justiça. E por isso que o ambiente se torna pesado. Energia de raiva, de dor, de coisa mal trabalhada. Vamos de lei da atração aqui, né? Nós, vivos, quando a gente tem essa energia negativa em volta da gente, de uma energia parada, de mágoa, de raiva, de uma situação mal resolvida na nossa vida, a gente sempre acaba co-criando uma realidade parecida, atraindo pessoas com uma energia pesada também, porque fica aquela aura, aquela nuvem mal resolvida em volta da gente. Imagina isso num espírito. Imagina isso num lugar em que morreram quase 200 pessoas no Joelma. Se a gente for contar com a família do Poço, foram umas 200, porque o edifício Joelma foi 190 e poucas pessoas, né?
chegou um número redondo de 200, com a família mais próxima das 200. Então, assim, imagina 200 espíritos com uma nuvem mal resolvida ali em volta deles, perturbados. Então, olha a energia densa que isso cria, né? Sem falar que antes também se dizia que antes daquela casa ser construída, a casa do crime do Poço, aquela região ali em São Paulo, principalmente onde foi construída a casa, se encontrava um pelourinho. Então, todos nós sabemos o que é um pelourinho, né, gente? É um tronco onde se colocava os escravos e eles ali apanhavam alguns até a morte. Então, sem contar o quanto de escravos que também foram mortos naquele pelourinho, que a gente não sabe porque não se tem nenhum tipo de documentação desse caso, porque escravo era igual animal naquela época. Ou seja, você tem mais um crime sem resolução, sem ter alguém para pagar aquela justiça. E aí você já tem aquela energia densa já criando desde o início da colonização. Na verdade, é o que a May está querendo dizer, que assim, uma vez, vamos lá, que eu me sinto injustiçada pela uma coisa que a May faça. E ela pague por isso. Muitas vezes na vida a gente não tem isso, né? Que é o orgulho ferido. Uhum. Se a May não paga por isso, ainda mais numa coisa tão séria quanto uma morte, um assassinato e tal, eu fico muito mais presa naquela situação. Talvez se eu visse a May pagando por aquilo, eu, como espírito, poderia ficar mais bem resolvido e soltar mais a energia desse lugar. Então, assim, ficou energia densa em cima de energia densa, injustiça em cima de justiça, mágoa em cima de mágoa, e acabou criando todo esse campo pesado nesse terreno. E até, né, amiga, que a gente queria também elucidar isso, como é importante a gente entender o lugar, a história de onde a gente está morando, o terreno, a história daquela cidade, daquele bairro, que isso tudo pode sim conspirar de alguma forma, né? Eu até iria citar, e por coincidência, né, eu iria citar o Feng Shui, que é uma cultura asiática onde as pessoas, antes de se mudar para casa, ela meio que faz uma situação da energia daquele lugar, como é que aquela energia flui, para entender se realmente vale a pena ou não morar naquele lugar. E aí, coincidentemente, a gente pode falar sobre, por exemplo, durante o período do Serra, como prefeito de São Paulo, ele alugou dois andares do edifício Joelma para que ele colocasse o pessoal dele ali e depois passar esse pessoal para a prefeitura. E antes dele colocar esses dois andares para funcionar, ele chamou uma monja budista para que ela olhasse, fizesse o feng shui do lugar, né? E ela descobriu que realmente o lugar era um lugar muito pesado, acabava sendo um lugar muito frio. Então, tem essa ideia também. Eu acho que tem muito a ver com a questão, não necessariamente que você tenha que contratar um monge para poder levar para sua casa quando você for mudar, mas que você tenha uma certa noção da energia do local onde você vai estar, ou talvez até da história daquele local. Porque você pode acabar padecendo por uma história ainda não resolvida de uma outra pessoa. E não necessariamente que você tem que, tipo, viver a sua vida o tempo todo em medo, porque, se eu mudar para um lugar, não. É só você entender que, às vezes, tem certas forças que não é culpa sua, mas que você pode ajudar também a limpar aquele espaço e trazer algo positivo para aquele local. Eu acho que é mais a questão da consciência, né? Uma vez que você tem consciência do que você está lidando ali, fica mais fácil de você escolher lidar com isso ou não. Tem momentos também que você não tem que escolher, Carol, não tem condição, filha, eu só posso me mudar para lá. Então, vamos lidar da melhor forma possível com a energia que a gente tem ali. Mas você ter consciência, conhecimento é extremamente importante, né? E eu falo que quando você tem uma certa noção do mundo material e do mundo espiritual, quando você se educa sobre ambos os mundos, você consegue caminhar e fluir entre eles com mais precisão e melhor. Então, eu sempre falo uma coisa que eu sempre brinquei com os amigos, porque meus amigos muito ficavam com esse negócio, fantasma é isso, fantasma é isso. Eu estudei num colégio que é um colégio muito antigo na cidade e ele foi um presídio
antes de ser um colégio. Então, se tinha muito essa coisa dos amigos brincarem, o fantasma disso, o fantasma daquilo. E eu, por ser de família espírita, sempre disse isso para todos eles. Fantasma e assombração sabe para quem aparece, e ele só vai te assustar se você deixar. Por que eu falo isso? Não é que eu estou sendo prepotente, mas é porque eu entendo o lado de lá e o lado de cá. E eu sei que se você tem uma fraqueza, se você tem um buraco no seu espiritual, é por esse buraco, por essa fraqueza que essa energia negativa vai entrar. Se você se fortalecer internamente e espiritualmente, essa energia negativa não vai entrar por nenhum buraco, porque não vai haver nenhum buraco. Perfeito. É isso aí. E eu acho que é aí que entra qualquer tipo de negatividade também, né? Trabalho feito, inveja, agouro. Todos nós temos fraquezas, né? Mas quanto mais a gente vigiar e orar, e quanto mais a gente se vigiar, mais a gente vai estar fortalecido e mais dificuldade essas energias vão ter de entrar na nossa vida. A mesma coisa em relação à nossa casa, né? A gente ter consciência das possíveis fraquezas do lugar onde a gente mora, já vai fazer a gente vigiar e orar com mais atenção para justamente a gente criar um ambiente cada vez mais fortalecido, né? E proteger cada vez mais o nosso lar, a nossa família, né? Eu acho que a gente volta na ideia até da Volkmar, que a gente estava falando anteriormente. Quando ela foi fazer a passagem, uma das coisas que ela fala muito na carta do que o Chico psicografou é que durante o período da passagem dela, ela só sabia orar. Ou seja, ela entendeu que aquele era o momento dela de ir fazer o desencarne, e ela começou a orar e fortalecer a energia dela, sabendo que ela, com a energia fortalecida, ela faria a passagem mais tranquilamente. Então, esse vigiar e orar que a Carol falou é uma questão de fortalecer-se espiritualmente. Porque você se fortalecendo espiritualmente, todos os espíritos que são seus guias e que estão em volta de você, eles vão ter uma força extra para poder cuidar de qualquer coisa que vai se aproximar de você. Então, não é só, tipo, eu estou guardada. Não é aquela coisa, tipo, eu tenho guarda-costas, então eu estou tranquila. Mas se você também não tiver uma força, esses guarda-costas, eles não vão poder fazer muito por você, a não ser o básico deles. É verdade, até porque tudo é alinhamento, né? Quanto mais alinhado a gente está com os nossos mentores, mais eles podem intuir a gente, orientar a gente, inspirar a gente, ajudar a gente de várias formas, né? É isso. Tem mais alguma coisa que você queira acrescentar? Não, acho que é isso mesmo. Também não, então acho que é isso mesmo, então. Meus amores, espero que vocês tenham gostado do nosso novo formato. A gente quis hoje trazer uma coisa mais misteriosa, mas ao mesmo tempo embutindo aí também autoconhecimento. E a gente pretende, nesses próximos podcasts, a gente trazer outros assuntos assim misteriosos, mas que tragam também essa coisa de autoconhecimento. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, meus amores. Um beijo, fiquem com Deus e obrigada sempre por nos brindarem com a sua presença. Beijo, fiquem com Deus. E é isso. Um ótimo final de semana para vocês e uma semana maravilhosa. Graças a Deus aí, amém. Beijo.